Olá, quero cumprimentar você com a paz e a graça daquele maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar para você e para sua família as bênçãos de Deus e a proteção divina. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo mais uma vez a palavra de Deus para você, para seu lar, para a sua família. Nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre analfabetismo espiritual. Esse é o tema da mensagem desta oportunidade. Meus amigos, nós sabemos que o analfabetismo, falo no sentido de estudo secular, é algo gravíssimo. A pessoa sem saber ler, sem saber escrever, o ser humano sem conhecimento, sem educação, realmente é algo que prejudica bastante a vida do ser humano. Dizem que um dos problemas, de uma das razões de que o nosso país está como está, uma das razões é a falta de educação. E dizem que a solução para nosso país melhorar, um dos caminhos é o caminho da educação. E eu concordo 100% com isso. Mas eu quero dizer nessa oportunidade que o pior analfabetismo é o analfabetismo espiritual. Eu quero dizer nessa oportunidade que é muito pior do que o ser humano não ter o conhecimento secular, não ser formado para alguma profissão, não ter cursado uma universidade. Pior do que tudo isso, do que a falta de conhecimento secular, é a falta do conhecimento de Deus. É o analfabetismo espiritual. O ser humano analfabeto espiritual é aquele ser humano que não entende nem conhece nada sobre Deus, nada sobre Jesus, ou quase nada. Nós vivemos num país onde existe muita gente que ainda é analfabeto, semi-analfabeto, ou seja, pessoas que não conhecem nada ou quase nada sobre Deus. E esse analfabetismo espiritual, ele atinge todas as classes. Existem pessoas que são formadas, engenheiros, advogados, juízes, médicos e por aí vai. Mas às vezes essas mesmas pessoas com tanto conhecimento, com tanto embasamento, uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento tão grande, mas quando nós trazemos para a área do conhecimento de Deus, nós percebemos algo lamentável, algo que nos deixa até mesmo com pena, com dó de certas pessoas, em ver que, enquanto que tão bem formados, tão bem preparados materialmente, são tão despreparados espiritualmente. E embora sendo pessoas formadas e cultas, intelectuais, grandes intelectuais, mas quando parte para a área de Deus, Jesus, a salvação da alma, que é uma área importantíssima para nós, nós vemos que são pessoas analfabetas espirituais, que não sabem nada ou quase nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre as realidades espirituais, sobre o que Cristo ensinou, e não tem quase nenhum conhecimento da palavra de Deus. Essa falta de conhecimento, essa ignorância sobre Deus, chama-se analfabetismo espiritual. E a Bíblia aqui em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, versículo 1 diz, acerca dos dons espirituais, no original diz também, pode ser traduzido também da seguinte forma, acerca das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que sejais analfabetos, que sejais sem conhecimento. Portanto, a palavra de Deus aqui está falando sobre uma ignorância, um analfabetismo, uma falta de preparo e conhecimento espiritual. E muita gente vive, infelizmente, nesta condição. Pessoas que quando falamos sobre a doutrina de Cristo, que Jesus Cristo ensinou, sobre a vida eterna, sobre a vida após a morte, sobre a realidade do céu, do inferno, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, o reino de Deus. Falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as realidades espirituais. São pessoas que o conhecimento é tão pouco ou quase nada. E se o analfabetismo de conhecimento secular, de conhecimento materialista, digamos assim, desta vida, traz graves consequências para um país e para o cidadão, o analfabetismo espiritual é de uma gravidade muito maior. Jesus Cristo disse, errais não conhecendo as Escrituras. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus.
Então existem pessoas que são totalmente ignorantes com respeito ao Evangelho, totalmente desconhecedores, totalmente despreparadas. Mas nessa oportunidade eu quero dizer para você o seguinte: se desperte para o conhecimento de Deus. Procure ler a Bíblia, procure conhecer aquilo que Jesus fez e ensinou, procure conhecer a salvação. Sabe por quê? Há uma grande necessidade de adquirir conhecimento espiritual, é porque a palavra de Deus nos pergunta: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus nos diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí a palavra de Deus está nos alertando para a importância de conhecer a Deus, a importância de conhecer Jesus, a importância de se informar e se preparar para a nossa passagem desta vida para a outra. E esse preparo vem através de conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, crer em Jesus e passar a viver uma vida com Ele. Então, meus amigos, vamos sair desse analfabetismo espiritual. Leia a Bíblia. Se você possui uma Bíblia em sua casa, leia a palavra de Deus. Tenha por hábito abrir a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias e ler e meditar na palavra de Deus. Procurar deixar Deus te guiar. O Espírito Santo é o supremo professor que Jesus enviou, que Deus enviou à terra para nos ensinar. Quando você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a te orientar, começa a te ensinar, começa a te esclarecer, começa a te revelar, a te mostrar a vontade de Deus. E você sai desse analfabetismo espiritual, dessa ignorância e cegueira espiritual, e passa a conhecer as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz mais: e Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito Santo. Deus quer lhe revelar, Deus quer tirar você da ignorância espiritual e lhe revelar a vontade de Deus. A Bíblia é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Analfabetismo espiritual é algo gravíssimo. A pessoa ser um analfabeto espiritual, e nós vemos no Brasil muitos analfabetos espirituais, embora que sejam por outra área, no ensino materialista, no ensino secular, sejam grandes intelectuais, leitores de obras de escritores de grande relevância e consagrados no Brasil e no mundo, mas não tem o hábito de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o livro supremo, está acima de qualquer livro, de qualquer intelectual, por mais consagrado que seja, mas a palavra de Deus está acima. E às vezes tem pessoas que lêem tantos livros de escritores famosos e consagrados, tão intelectual por uma área, mas tão analfabeto por outra, tão desconhecedor de Deus, tão analfabeto, tão ignorante com respeito ao Evangelho. Saia dessa ignorância espiritual, leia a palavra de Deus, para você descobrir as maravilhas de Deus na sua vida, ver o que Deus tem preparado para você. Não há livro no mundo que se compare com a Bíblia Sagrada. As grandes leis de hoje, a Bíblia já falava delas há mais ou menos 4.000 anos atrás. As grandes leis de hoje: direito de igualdade, respeito pela diferença, o direito do cidadão ter liberdade de se expressar, liberdade de consciência, né? Você respeitar os direitos do seu semelhante, né? Não matar, não roubar, etc. São leis que muitas coisas vieram a ser colocadas como lei para o ser humano depois do século XV, enquanto que a Bíblia há milhares de anos já falava. Então a palavra de Deus, ela não é um livro atrasado, ela é um livro atual, divino, espiritual, e que nos revela a vontade de Deus. Então saia do analfabetismo espiritual. A Bíblia não é livro atrasado, a Bíblia não é livro ultrapassado. Às vezes o ser humano é que avançou e ultrapassou todos os limites. Não é que a Bíblia é atrasada, é que muita gente se avançou demais e ultrapassou limites que jamais eram para ter ultrapassados. Mas a Bíblia é atual, a Bíblia é um livro acima do seu tempo, sempre foi.
Um livro antigo, mas ao mesmo tempo atual e moderno, porque ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus que inspirou os escritores através do seu Espírito Santo. Saia do analfabetismo espiritual, desperte para o conhecimento de Deus, leia a Bíblia Sagrada e deixe Deus guiar o seu coração para você conhecer Jesus, conhecer a vida eterna, se preparar para a passagem desta vida para outra. Esse preparo vem através do conhecimento da palavra e de uma vida com Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Analfabetismo espiritual, não. Leia sua Bíblia. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.